Boa tarde, pessoal. A gente vai dar início à última aula do assunto de radioatividade e também vai ser a última aula do ano. A gente vai encerrar com esse assunto. Na próxima aula, terça-feira, iremos ter a última atividade, que é sobre a radioatividade. Essa atividade vai abranger todo o assunto de radioatividade e vai servir também como uma revisão para o simulado do dia 16. O simulado, que é a escola que aplica, vai ser também sobre esse assunto de radioatividade. Então, vocês vão poder responder a minha atividade, que vai ser de 10 questões, valendo 10, e já estudar por ela para o simulado. A gente vai falar sobre fissão e fusão nuclear e sobre alguns acidentes radioativos e encerraremos o assunto. Começando falando sobre fissão, a fissão nuclear é o processo de divisão do núcleo de um elemento químico pesado em dois outros elementos mais leves e de massa aproximada. Esse processo possui baixa probabilidade de ocorrer naturalmente, mas um elemento pode ser forçado a dividir-se por meio do recebimento de uma energia ou sendo bombardeado por nêutron. A fissão nuclear é utilizada para a produção de energia, mesmo que não seja uma forma limpa de produção, já que após a fissão, elementos radioativos são gerados. Um exemplo de elementos perigosos gerados após a fissão é o bário. Explicando melhor a fissão nuclear é a quebra de um núcleo de um material radioativo pesado. Exemplo, o urânio radioativo, ele é um elemento pesado. Quando ele é submetido a um bombardeamento com nêutron, esse núcleo do urânio é dividido, se transformando em outros dois elementos mais leves que o urânio, mas também radioativo. É isso que acontece nas usinas nucleares. As usinas nucleares, elas têm o objetivo basicamente de gerar energia elétrica, onde é provocado uma fissão nuclear, onde núcleos de materiais radioativos são bombardeados com nêutron e há uma quebra desse núcleo, formando novos materiais radioativos e é liberada uma quantidade de energia. E é essa energia que é captada para a produção de energia elétrica que a gente recebe nas casas. Só que esse método ele é perigoso. Por quê? Porque uma usina nuclear ela vai gerar o quê? Como no texto fala, vai gerar novos elementos radioativos, ou seja, acaba que vai ter um resíduo radioativo. E se acontecer um acidente, pode acontecer uma grande catástrofe, causando a morte das pessoas que trabalham ou que moram nas proximidades. Eu vou falar melhor disso quando eu falar sobre desastres radioativos, que esses desastres são comumente vindo de usinas nucleares. Para vocês entenderem aqui, eu tenho uma imagem onde aqui é simbolizando o urânio 135, que é um elemento pesado, onde ele é bombardeado por nêutrons. Isso acontece artificialmente nas usinas. Aí ele vai se dividir em dois elementos, vai produzir energia, essa parte aqui amarela é energia que ele vai produzir, e vai também liberar outros nêutrons. Esses outros nêutrons, eles vão tornar a bombardear novos elementos de urânio radioativo e vai ficar nessa transformação química contínua. É isso que acontece. Já a fusão nuclear é basicamente o contrário. Na fissão, a gente tem a quebra do núcleo. Na fusão, a gente tem o quê? A gente tem a formação, onde dois elementos vão se fundir formando um novo.
Dá-se o nome de fusão nuclear ao processo de combinação de dois núcleos atômicos para a formação de um terceiro elemento mais pesado. No momento da formação do novo elemento, a liberação de energia. As fusões nucleares não ocorrem naturalmente aqui na Terra, por causa da força de repulsão eletrostática entre os elementos. Essa força de repulsão recebe o nome de barreira de Coulomb. Em muitas estrelas no universo, como o Sol, esse processo ocorre naturalmente. A luz e o calor provenientes da estrela resultam da fusão do átomo do hidrogênio, o que produz átomos de hélio e energia, luz mais calor. Ou seja, o exemplo mais comum que a gente tem de fusão é a reação química que acontece no Sol. O Sol é uma estrela gasosa, onde ela é composta principalmente de hidrogênio. Esse hidrogênio, ele vai entrar em fusão, se fundindo hidrogênio com hidrogênio, que vai se transformar em trítio, em deutério e, por fim, em hélio. Essa fusão vai produzir calor, energia elétrica e luz. Tipo, o calor que a gente recebe do Sol é proveniente dessa reação química. Na atmosfera, a gente tem uma barreira, que é a camada de ozônio, que meio que empata esses raios que são prejudiciais, que são radioativos, entrar em contato com a gente, com a nossa pele. Como a camada de ozônio está sendo destruída gradativamente por conta de poluição, esses raios estão entrando com mais facilidade na Terra, por isso que cada dia a gente está sentindo o sol mais quente. E também se a gente não usa protetor solar, a gente acaba tendo uma exposição maior a esses raios que estão chegando mais facilmente na Terra, e muitas pessoas estão tendo câncer de pele. O câncer de pele é devido a esses raios que são radioativos vindo do Sol, porque o Sol é o quê? É uma reação química de fusão onde é produzido radiação, certo? Mas como é que acontece isso? Olha, aqui na imagem a gente tem uma reaçãozinha bem aqui, onde a gente tem dois átomos de hidrogênio, átomo de hidrogênio mais átomo de hidrogênio, eles vão se fundir em... Isso aqui é um deutério. Dois átomos de hidrogênio vão se fundir, formando um deutério, e esse deutério vai liberar o quê? Radiação beta. Esse deutério, quando ele é formado, ele torna a se juntar com outro hidrogênio, formando o trítio. Já o trítio torna a se juntar com outro hidrogênio, formando o átomo de hélio. Ou seja, o Sol ele está se transformando em hélio. De hidrogênio, tem essa reação de fusão e ele está sendo gradativamente transformado em hélio. E nessa fusão é liberado o quê? Radiação beta. Então é isso. A diferença entre fusão e fissão é que a fissão é a quebra de núcleos pesados em núcleos menores e a fusão é a junção de núcleos menores em núcleos mais pesados. Deixa eu enfatizar aqui uma coisa que vocês vão precisar para as atividades. A fissão é o quê? O principal objetivo da fissão, que é a quebra, é a produção de energia elétrica em usinas nucleares. E a fusão, a principal reação que a gente tem, a mais comum, é a reação solar. O Sol é uma reação contínua de fusão, onde o hidrogênio está se transformando em hélio. Ou seja, se eu perguntar para vocês assim, qual é a reação que acontece no Sol? Fusão. Qual é a reação que acontece em usinas nucleares? Fissão. Agora a gente vai falar sobre os acidentes radioativos. Os acidentes radioativos, eu listei aqui, existem vários, mas eu listei aqui
cinco que são os mais conhecidos. Primeiro, Chernobyl, que eu acho que todo mundo conhece, que foi a explosão de uma usina nuclear na Rússia. Eu vou detalhar mais Chernobyl para frente, porque ele foi o maior acidente radioativo dos tempos, foi o maior, foi Chernobyl. A gente tem Three Mile Island, que aconteceu na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Também foi uma usina nuclear que superaqueceu e explodiu, mas antes que ela explodisse, os técnicos lá liberaram o vapor, e esse vapor meio que contaminou a população ao redor. E essa contaminação pode ter consequências, mutações, câncer nas pessoas que tiveram contato com esse vapor radioativo. A gente tem aqui Kyshtym, que é outra usina também na Rússia. Foi um acidente que não causou muitas mortes, porque é uma usina nuclear em uma área isolada da Rússia, onde morreu apenas 200 pessoas, que eram as pessoas que trabalhavam lá. Também explodiu. Temos o Césio 137, que é o maior acidente radioativo que aconteceu aqui no Brasil. Eu também vou detalhar mais sobre ele. E o último acidente que aconteceu foi Fukushima, no Japão, que também foi uma usina onde teve uma explosão e não foi tão desastroso, porque também, se eu não me engano, foi numa área isolada e foi de grau 5. Também não teve muitas mortes. Mas eu coloquei aqui porque foi o último acidente que ocorreu. Vamos detalhar aqui mais sobre Chernobyl. Chernobyl foi o maior desastre nuclear da história. Ocorreu em Chernobyl, na região da Ucrânia. Da Ucrânia, quando aconteceu, fazia parte da União Soviética. Em 26 de abril de 1986, quando um reator da usina apresentou problemas técnicos, liberando uma nuvem radioativa com 70 toneladas de urânio e 900 de grafite na atmosfera. O acidente é responsável pela morte de mais de 2,4 milhões de pessoas nas proximidades e atingiu o nível 7, o maior, o mais grave da escala internacional de acidentes nucleares. Pripyat foi uma cidade elaborada para ser moradia dos trabalhadores da usina. Era uma cidade perto de Chernobyl, onde moravam só os trabalhadores. Teve seus habitantes mortos ou evacuados. Animais, rios e florestas também foram contaminados e diversas anomalias genéticas se deram na região, que engloba antigos países do bloco soviético, como a Bielorrússia, a Ucrânia e a Rússia. Hoje, 26 anos após a catástrofe, foi iniciada a construção de uma nova estrutura para reduzir a ameaça de radioatividade no local. Atualmente, a cidade de Pripyat é desértica, ela não é habitada. Aqui a gente pode ver a cidade de Pripyat, que é uma cidade fantasma, onde não mora ninguém, porque ainda há muito no ar, há muito material radioativo ainda, muita poluição, e é perigoso. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês verem as consequências que esse acidente ocorreu. Esse menino aqui da foto, ele não era nem vivo na época que ocorreu, mas devido os pais ter contato com isso, numa gravidez depois, causou anomalia no feto. Agora o Césio, que é o maior acidente nuclear brasileiro. O acidente radioativo de nível 5, segundo o INES, aconteceu em Goiânia em 87, quando 2 catadores de papel encontraram um aparelho de radioterapia e levaram para um ferro velho. Após desmontarem o aparelho, os homens encontraram uma cápsula de chumbo com cloreto de césio em seu interior.
Esses catadores o Instituto de Radioterapia descartou esse aparelho indevidamente, e os catadores de lixo acabaram que pegaram o material que tinha um metal, né? E pensando em vender para o ferro velho, pegaram, desmontaram e levaram. O dono do ferro velho acabou achando dentro desse aparelho um material que era tipo um sal azul, que era o césio. Quando ele ficava no escuro, ele brilhava azul. Ele ficou muito curioso com isso e acabou saindo distribuindo na comunidade onde ele morava, entre os parentes, as pessoas do bairro. Ele pegou inocentemente o material radioativo que brilhava e começou a distribuir um pouquinho para cada um. Aqui, ó, a coloração brilhante do cloreto de césio no escuro impressionou Devay Ferreira, o dono do ferro velho, que levou o pó branco consigo e distribuiu o material para familiares e vizinhos. Após o contato com o césio, as pessoas que tiveram contato começaram a apresentar rapidamente náuseas, vômito, diarreia, e a sobrinha de Devay foi a primeira a falecer 6 dias após ingerir o material. Ao todo, 11 pessoas morreram imediatamente e mais de 600 foram contaminadas. A exposição à radiação atingiu mais de 100 mil pessoas. Por quê? Por que foi 100 mil pessoas, sendo que só 600 foi contaminada? Porque quando uma pessoa é contaminada, acaba passando de geração para geração as deformidades que esse material radioativo causa. O ferro velho, onde abriram a cápsula, ele foi demolido. Quando a vigilância sanitária soube do ocorrido, eles foram rapidamente demolir o ferro velho, todas as roupas de todas as pessoas, móveis, tudo que as pessoas que tiveram contato tinham, móveis, roupas, tudo, teve que ser colocado em contêineres e enterrado no aterro para que não contaminasse. Porque, como eu já disse nas aulas passadas sobre minha vida, um material radioativo pode passar anos e mais anos, mais de 1000 anos, para poder, tipo, deixar de ser radioativo. Porque tem uma vida, tipo, o carbono 14, ele tem uma meia-vida de 5.730 anos. Quando se passa 5.730 anos, se eu tinha 100% desse material, eu vou ter 50%. Quando for passar mais esse tempo, vou ter 25%, até não existir mais. Então, é muito tempo. Então, todo esse material, essas roupas, esses móveis que tiveram contato, eles têm que ser enterrados bem profundamente para que outras pessoas não se contaminem. Para armazenar mais de 13 mil toneladas de lixo. Foi mais de 13 mil toneladas de lixo atômico, resultantes do processo de descontaminação da região. Aqui foi a menina, a sobrinha do dono do ferro velho, que foi a primeira a morrer. E aqui tá uma foto de uma pessoa anos depois, que ela não morreu, mas ela teve consequências, teve mutações, tanto na mão aqui, ó, perdeu o dedo porque entrou em contato. Não muito, porque se entrar em contato com uma grande quantidade, que foi o caso da menina e de outras pessoas, como o próprio dono do lixão também morreu, o irmão, que foi o irmão dele, que é o pai da menina, a mãe dela, todos morreram, porque eles tiveram um contato maior. E os que tiveram um contato menor, tipo, não pegaram no material, mas tocaram em roupas ou em objetos que tinham resíduos. Acaba que acontece isso, só basta um pouquinho. Então, pessoal, foi até aqui o assunto de radioatividade. Eu espero que vocês
tenham entendido. Caso não tenha entendido, pode me perguntar, pode rever a aula quantas vezes quiser e faça uma atividade que eu vou passar na próxima terça-feira. Vou dar uma semana para responder, até o dia 16, na verdade, que é o dia que vai ter o simulado, que depois disso eu vou fechar todas as atividades e o simulado para mim poder lançar a nota no sistema e dar o resultado final. Entenderam? Até mais, pessoal.